Olá a todas as pessoas, eu sou a Maria Rita Espina Bueno, sou diretora executiva da Anjos do Brasil e fundadora do MIA, um movimento de fomento ao investimento anjo feito por mulheres, e eu estou aqui hoje com um painel que vai ser super interessante. Mas antes de eu começar o painel e falar sobre isso, deixa eu me descrever para as pessoas que não conseguem me ver. Eu sou uma mulher branca de 57 anos, de cabelo castanho, mais ou menos na altura do ombro. Eu estou usando óculos, uma blusa branca com um casaquinho preto. Mas vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui de um tema muito relevante e super importante, que é como diversidade e impacto tem impactado o mundo de investimentos. Esse é um tema super quente, né? Um tema importante, mas não só porque ele está na moda, porque todo mundo fala sobre isso agora, mas porque é um tema extremamente relevante para que o mundo dos investimentos, e principalmente o mundo dos investimentos em startups, comece a ter um resultado cada vez mais interessante, tanto na criação de produtos e serviços que resolvam problemas reais de todas as pessoas do mundo, mas também, e a gente vai falar sobre isso, como tudo isso vai ajudar a que esses negócios gerem muito mais resultado financeiro também. E para falar disso hoje, eu estou aqui com 3 pessoas super bacanas. Vai ser uma conversa bem divertida e eu espero que vocês gostem. Como eu sempre digo, eu não sou muito boa de ficar apresentando outras pessoas, eu acho que elas falam cada vez melhor delas mesmas, então vou convidá-las para se apresentar e depois a gente faz esse bate-papo, trocando aí uma série de perguntas. Então, a primeira pessoa que eu queria chamar aqui para esse nosso palco virtual ainda agora é a Dani Junco. Dani, um prazer enorme estar aqui com você. Antes eu estava falando que é a nossa primeira vez juntas no painel, não é verdade? Conta quem você é, para depois a gente começar a nossa conversa. Obrigada, Maria. Sim, é muito a primeira vez, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de 40 anos, estou muito feliz, sorrindo demais de estar aqui com vocês. E antes de qualquer coisa, eu sou mãe do Lucas, um caiçarinha cacheado que me deu a luz, que me submergiu, que me trouxe à tona, quando eu pensei na Bitumami, que é a minha empresa de educação e pesquisa, especialista na jornada da mulher e da maternidade. Quando em 2015 eu coloquei numa rede social assim: tá doendo demais em mim pensar em como eu equilibro a vida materna e a vida profissional. Dói em mais alguém? Queria muito tomar um café. Eu esperava 3 pessoas para tomar um café, igual a gente está aqui. Mas aí vieram 80 mulheres. E aí eu percebi que doía, sim, mais alguém. E trazendo para o nosso escopo de trabalho aqui, que a gente vai trocar hoje de conversa, a primeira vez que eu fui num ambiente de inovação, num evento de inovação, dentro do espaço de inovação, eu falei que depois desse primeiro encontro, eu estava há 1 ano conversando com mulheres que de 80 viraram 500, e eu precisava trazer um modelo de negócio para esse lugar. E aí eu escutei o que todas as mulheres escutam em vários lugares, que entre ser CEO de uma startup e mãe, eu deveria escolher uma das 2 coisas, porque startup é full life e não cabia para mim aquele espaço. Então eu gosto de trazer essa ideia porque a gente vai falar sobre o investimento anjo e da jornada entre pensar uma startup, pensar uma empresa e receber o dinheiro, quantas coisas são ditas que não dá para fazer, que não é possível fazer. E de lá para cá, essas 80 mulheres viraram 50 mil que estudaram aqui com a gente. Nós somos hoje um dos maiores celeiros de startups early stage, fundados por mulheres. Já foi no pipeline para vários fundos e para vários lugares de investimento, de onde nasceu a Wish Capital, que é da Rafaela Bassetti, que fala sobre investimento anjo para mulheres. Então, eu quero me colocar à disposição aqui para ajudar e falar as coisas que a gente vive na nossa arena, sabe? Nada mais, nada menos, só as coisas que a gente vive aqui e como é que eu posso inspirar e trazer conteúdo para vocês também. Obrigada, Maria Rita. Muito legal, Dani, super bacana ouvir você. A gente vai ter muita coisa, até anotei umas coisas aí para o nosso papo continuar. Mas agora eu queria chamar a Rebeca. Rebeca, você pode contar um pouquinho de você, sobre o que você faz? E a gente está muito chique hoje, porque a gente tem uma convidada internacional, que é a Rebeca. É com você, Rebeca. Thank you. And I apologize that I don't speak Portuguese, but I will be very grateful to our interpreter, Vitania, to translate
my introduction. So I'm going to describe myself first, as the other panelists have done. I'm an Asian woman in early 40s, long black hair, straight black hair. And people say that I have big anime-looking eyes, if you can imagine those big brown eyes. Okay, so my introduction, I was born in Korea, raised in Argentina, and I did my studies in the US in chemical engineering at MIT, and later my graduate studies at Stanford. I started my career as an entrepreneur with a company called U-Noodle that was used by governments and corporations in bringing together governments and companies and entrepreneurs to co-create solutions. And most recently, I have become an investor. So I created a VC fund, a venture capital fund in the US called Rivet Ventures, R-I-V-E-T. And the goal of that venture fund was to create capital opportunities, fundraising opportunities for companies targeting female consumers, so femtech. And we had an all-female team for that fund. Later on, I started another venture capital firm in Latin America called Kalei Ventures with a K, K-A-L-E-I. And we invest in early stage companies in all over Latin America, sector agnostic, with check sizes between $200,000 and $250,000. I also teach at Stanford and Thunderbird School of Management, topics around innovation, entrepreneurship, and investing. Muito obrigada, Rebeca, super bacana isso, e também com você tem um monte de coisa bacana aí para eu te perguntar depois, me aguarde. E agora, mas a gente tem mais uma pessoa aqui com a gente, né, que é a Arlene. Arlene, você já sabe qual é o roteiro, conta de você e se descreve, por favor. Maria, um prazer estar aqui com vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui no Case. Eu sou consultora de diversidade e inclusão, aproveitando aqui para me audiodescrever, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com tranças nos meus cabelos, com uma blusa preta, brincos, e estou sentada na sala da minha casa, aqui à frente de uma estante de livros e algumas caixas azuis também. Eu venho de uma trajetória no setor de agronegócio aqui no Brasil. Eu trabalhei durante um pouco mais de 7 anos na Suzano, que é uma empresa de papel e celulose brasileira, e nessa empresa eu tive a oportunidade de fazer parte da liderança que fundou e consolidou a agenda de diversidade ali dentro. Eu sempre gosto de trazer um número da Rede Mulher Florestal, que mostra a porcentagem de mulheres em geral dentro das empresas do setor florestal, que no Brasil é de 13%. Vale destacar que no Brasil nós temos a nossa porcentagem de mulheres é de 51,2%, de acordo com o IBGE. Então, é desse contexto que foi nesse contexto que eu tive contato com a pauta de diversidade e vim de uma trajetória no setor comercial, na área comercial, na área de inteligência de mercado, fiz uma transição de carreira para diversidade e inclusão e hoje trabalho como consultora, enfim, com diversos tipos de organizações, ajudando, enfim, as empresas, ajudando as lideranças a se movimentarem em prol dessa pauta de diversidade e inclusão, que como a gente vai conversar aqui, como a Maria Rita também já introduziu, é muito mais do que uma simples moda, muito mais do que uma simples demanda, né? É uma exigência para as empresas, é uma exigência para os investidores, é uma exigência de estratégia de negócio. Que legal, Arlene, super bacana. E aí eu já vou aproveitar uma parte da sua fala para jogar uma pergunta para a Rebeca, né? Rebeca, a Arlene acabou de falar, né, que no agro a gente tem em torno de 13% de mulheres. Até onde eu sei, não é um número muito diferente desse em mulheres que atuam no Venture Capital nos Estados Unidos. No Brasil, esse número é até um pouco mais baixo, né? Queria que você me contasse um pouco, né, dessa tua experiência aí. O que você tem visto nesses últimos anos? Tem mudado esse cenário, né? Se não, o que a gente precisa fazer para ele mudar? E se sim, quais são as principais ações que você vê que têm se refletido em relação a essa mudança? Resumindo, a gente tem mais mulheres em VC nos Estados Unidos? We are improving, but very slowly, unfortunately. When I started my venture fund in the US, there were 96%
of the investing community were male, and mostly actually white males as well. Now, I believe that the rate has gone down to 92% or so. So we have, instead of 4% women, we may have 8%. It's not enough. It's very slowly changing. And even in terms of the female entrepreneurs who are getting funding, in 2020, only 2.3% of all the capital invested in venture were received by female founders, only 2.3%. So that is really appalling in terms of the statistics that we're facing today. However, I will say I do see a lot more awareness around diversity and inclusion in both the criteria used by LPs and GPs to invest. And I see much more awareness by the consumers, especially my students who are Generation Z members. They care about social justice, and that's a really good sign for the future changes that we may observe. Muito obrigada, Rebeca. É uma loucura, né? Quando a gente olha para esses números, eles são quase chocantes. Quando a gente olha a desproporção que a gente tem entre homens e mulheres em todos os cenários, né? Eu também vejo isso, assim, profundamente na atuação que a gente tem aqui dentro da Anjos do Brasil. E acho que é importante a gente falar que, né, a Rebeca usou uma palavra que é bastante importante, né? Que é justiça social. Mas o que eu vejo é que é uma justiça social que é importante a gente não colocar só como uma coisa já é conversinha ou é mimimi, uma coisa que infelizmente a gente ainda escuta muito, né? É a possibilidade da gente ter muito mais criatividade, da gente ter o entendimento de problemas diversos com soluções criativas. Eu sempre digo que eu sou uma especialista em muito pouca coisa, mas que eu gosto muito de inovação. E como eu sou filósofa, eu sempre procuro buscar qual que é a base, qual é o conceito. E para mim, o conceito básico de inovação é respostas diferentes para os mesmos problemas. E isso só gente junto, mas gente que tenha cabeças diferentes, formações diferentes, que venha de geografias diferentes, consegue dar. Então, do meu ponto de vista, é impossível a gente inovar se a gente não tiver pessoas diferentes atuando juntas. Isso que é importante. A gente não está falando de segregar, de jogar um ali de lado, fazer um clube disso, um clube daquilo, né? E vamos pegar esse gancho até, Dani, né? Acho que assim, a Rebeca trouxe um número, eu sempre fico chocada quando eu escuto, né? 2,3% das mulheres empreendedoras é muito baixo, Dani. Você consegue ver, né, com esse trabalho que vocês fazem na Bit2Money, essa diferença, né? Por que as mulheres empreendem menos grande? Porque a gente sabe que o volume de empreendedoras, né, é muito grande, mesmo no Brasil e em vários pontos do mundo, mas empreender com inovação, empreender em startup é super raro, né? E eu sei que você vai concordar comigo que não é porque a mulher não gosta de risco, né? Eu adorei a tua fala primeiro, né, de falar de mães, porque quando as pessoas me falam que mulher não gosta de risco, eu sempre falo assim, gente, a gente tem filho, que risco maior do que esse no mundo? Mas me conta, Dani, dentro do trabalho da Bit2Money, o que você sente que é difícil? Como é que você tem conseguido ajudar essas mulheres a empreender tudo que elas sonham? Eu gosto muito quando você traz isso, porque não é uma questão de coragem, né? Ela é avessa ao risco, é uma questão de recurso. Porque quando a gente fala sobre empreender em startups, que elas morrem 2 vezes mais que as empresas tradicionais, por exemplo, startup, ela é risco, né? Ela é hipótese e validação. E você tem uma série de outros movimentos que você precisa fazer para conseguir colocar uma startup que tenha tecnologia, ou base tecnológica, ou usa tecnologia para poder escalar, e tem todo esse jeito quando a gente fala de startups, tá? Então, quando a gente fala de mulheres, olhando para esse lugar, tem todo um movimento, pra você ter uma ideia hoje, tem todo um movimento de como que eu vou fazer isso, como que eu vou empreender com tecnologia, com esse apagão de tecnologia que a gente tem hoje como CTOs, por exemplo, se eu não sou uma CTO, como que eu vou entrar nesse universo, sendo que para mim ele nem é uma porta de entrada, a gente só consegue executar aquilo que a gente consegue sonhar. E aí, quando perguntam, Maria Rita, por que tem poucas mulheres? A gente nem imaginava o que era isso, é muito novo. E quando eu fui nos espaços de inovação, aqui no Brasil, por exemplo, eu olhava, eu não me sentia também parte daquilo. Então, como é que eu vou chegar numa fase de investimento anjo, que seja no primeiro cheque, num seed,
se eu nem sei o modus operandi, sabe? Se eu nem sei fazer aquilo que a gente é condicionada a não nem olhar. É como essa que falam, né? Ah, as mulheres não fazem engenharia, né? Ou as mulheres não fazem matemática, elas não gostam muito, porque elas gostam de ser enfermeiras, ou elas gostam de ser médicas, ou qualquer tipo de economia do cuidado, né? Que fala, a mulher gosta da economia do cuidado. Fisiologicamente falando, eu sou farmacêutica de formação, estudei neurociência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fisiologicamente, nós, os gêneros, não tem nada a ver com qual profissão a gente vai fazer, mas tem a ver com os estímulos. Então, se eu pudesse resumir em 3 grandes pilares, o primeiro estímulo é: a gente é criada para ganhar alguns tipos de brinquedo, para estudar certas coisas que também nos desenvolvem a gente a capacidade de falar, eu vou estudar matemática, eu vou estudar engenharia, fica distante da nossa realidade. A segunda coisa é quando você... A maternidade é um maternity penalty, tá? Que também faz reduzir isso. Porque quando na casa da maioria dos brasileiros hoje, principalmente falando da classe AB, quando você recorta para a classe CD e Arlane, para as mulheres pretas, por exemplo, que a gente tem os nossos números aqui, empreender em inovação e tecnologia é quase... não é possível, porque eu tenho as crianças e os homens não participam emocionalmente nem financeiramente. Então, como é que eu vou empreender um negócio que pode morrer o tempo inteiro? Né, com tecnologia, sem dinheiro. Então eu vou empreender na economia tradicional. Eu vou ficar na moda, na roupa, na comida. Então você não cria um celeiro de novas possibilidades para chegar até a Anjos do Brasil, para chegar até a Almia. Não chega, sabe? O pipeline ele fica difícil. E a terceira coisa é que os ecossistemas de inovação são masculinos. Então eu vou dar um exemplo aqui para passar a voz para vocês aí. Eu investi, as fintechs, a Bitmami é muito famosa pelas fintechs, então as 10 maiores fintechs que acabaram de sair agora, nasceram aqui. E uma delas trata de sexualidade, né? Então tá também na vertical de sex techs. E na hora que você vai fazer um pitch, você tem que falar, a vagina da mulher depois dos 40 anos lubrifica menos, ok? A palavra vagina vem para um pitch, porque é isso exatamente que acontece. Essa é a dor. É um mercado de 125 bilhões de reais no mundo e é o mercado da menopausa. Então quando você fala essas palavras todas, uma banca muito masculina, ninguém consegue nem evoluir, fica todo mundo assim, mas vagina, como? Que vagina? Da mulher, mulheres têm vagina. E aí, né, ou então você vai, o puerpério comete a saúde mental das mulheres 70%, tá? Então quando você fala de mulheres com a classe CD, mais que isso é um problema de saúde pública, que tem um custo bilionário de tanto. Puerpério, pronto, acabou o pitch também, fica aquele monte de homem assim, do que você tá falando, Dani? Então, não ser diverso, acho que foi isso que a Maria Rita trouxe, né? Não ter várias pessoas fazendo isso, esse excelente trabalho que a Mia e que vocês fazem, fica mais difícil ainda, porque até a gente provar que isso é um mercado, e até provar que isso é uma dor, e que o bico rachado do peito da mãe é um mercado bilionário, ninguém consegue entender. Então os conceitos ficam muito longe e os cheques vão para outras pessoas. Então, não sei se eu resumi em 3 grandes pilares aí. Não, muito legal, Dani. Acho que a gente podia passar aqui umas 5 horas só falando desses 3 pilares que você colocou, né? Porque acho que isso é fundamental. E todas nós temos muitas histórias, né, para contar nossas, de outras empreendedoras que a gente viu, de como cada um desses pontos acaba afetando. Então, assim, o que eu quero falar, principalmente, eu sei que o Case é um evento da AB Startups, né? A gente sabe que tem muito empreendedor ouvindo, não se deixe parar por nenhuma dessas coisas. Se considere estimulada por nós, pelo menos. Né? Não pense nas penalidades, pensa que é possível. Vá, empreenda, construa seus sonhos, segue, gente, porque dá para fazer. Né? Não é fácil, mas dá para fazer. E entrando dentro desse não é fácil, Alane, eu queria que você contasse um pouco, né, dessa tua experiência como mulher negra num segmento tão tradicional como o agro. Né? A gente não está aqui para reclamar, eu sei que não é o teu ponto de vista, né? Mas eu acho que na hora que a gente tem essa clareza de quais são os desafios, fica mais fácil encará-los e saber que eles são desafios compartilhados, né? E que é importante que todo mundo saiba disso e que, principalmente, os homens também entendam, né? A gente está aqui no painel falando de diversidade, mas, pessoal, diversidade não é só mulher, tá? Diversidade é raça, é geografia, são os empreendedores periféricos, é formação diferente, é uma coisa muito, muito ampla, né? Então, é importante que todo mundo consiga entender esse discurso para que a gente possa transformar isso e ter um mundo que, pegando de novo, né, as palavras da Rebeca, tenha justiça social. Como é que é isso, Alane? O que você pode contar para a gente, né, desse universo que você viveu e que eu sei que você estuda tanto?
Obrigada, Maria Rita. Você tem toda a razão na sua fala e gostei muito da sua resposta, Dani, sobre esse cotidiano, né? Dessa ausência de referências, dessa ausência de representatividade. E é interessante a gente notar o quanto que isso é um ciclo, é uma bola de neve, porque falta representatividade. Então, por exemplo, mulheres que ainda estão de fora desse universo de startups e de inovação não conseguem se enxergar ali dentro, porque não tem referências como elas ali, e as pessoas que estão dentro desse universo não conseguem absorver o que seriam as necessidades das pessoas que estão de fora, o contexto das pessoas que estão de fora, como os exemplos que você trouxe, por exemplo, e não conseguem traduzir isso para produtos, enfim, para atender as necessidades dos consumidores, ou enfim, para transitar nessas diversas ausências que a gente tem de vários grupos de diversidade, né? E quando a gente fala, Maria Rita, sobre a minha realidade como mulher negra nesse mundo do agronegócio, é como você pontuou mesmo, tem várias similaridades, tem vários desafios. Há vários estudos, por exemplo, da McKinsey, da Deloitte, que mostram o quanto que a diversidade é um propulsor de inovação em times, em empresas, o quanto que times diversos podem trazer, estão correlacionados com melhor performance, com melhores resultados financeiros, o quanto a construção de culturas inclusivas, o quanto o trabalho de líderes inclusivos faz com que as empresas atuem de forma melhor, de forma mais sustentável e, por consequência, atuem como agentes transformadores também na sociedade. E é o mesmo caso quando a gente fala dos investimentos em startups, por exemplo. Recentemente saiu um estudo da West River Group, que foi publicado agora em setembro, agora em setembro, que mostra, por exemplo, a correlação entre times de investidores que são mais diversos, eles têm tendências a investir em startups de fundadores mais diversos. Há uma correlação de startups mais diversas e uma melhor performance, um melhor retorno para os investidores ao longo prazo. Essa mesma realidade, essas mesmas correlações, há várias consultorias, várias instituições encontram para as empresas mais consolidadas, como o do agronegócio, por exemplo. À medida que eu fui conhecendo essa realidade, à medida que eu fui conhecendo esses estudos principalmente, isso foi me dando mais argumento para conversar com os gestores. Você trouxe, Maria Rita, por exemplo, que é importante que as mulheres, por exemplo, né, enfim, para que as pessoas diversas enfrentem os desafios de realizar os seus sonhos, de crescerem, de investirem no que elas desejam. Mas é importante a gente voltar para as pessoas que já estão dentro desse universo também, que são majoritariamente homens brancos, e dizer para eles que a gente não está falando de uma causa. Há muitos números, há muitos dados que provam o business case de diversidade, provam o quanto os negócios tendem a ser melhores, os resultados tendem a ser melhores, uma vez que nós temos mais diversidade. Então, atuar de forma intencional sobre isso, atuar de forma intencional em relação a isso, não é nada mais do que uma estratégia de negócio, né? Visando aí um futuro de sucesso, de mais sucesso para as startups e organizações em geral. E aprender isso, Maria, foi o que me permitiu conversar mais com os gestores, foi o que permitiu que eu e um grupo de pessoas conseguisse plantar a semente de engajamento e de inquietação dentro de uma empresa que até então nunca tinha abordado essa temática. E o que antes tinha começado ali como algo voltado só para mulheres, e mais especificamente mulheres brancas, que estavam ascendendo às posições de liderança, mas encontravam ali vários tetos de vidro, né? Acabou se expandindo para vários grupos. Então, a gente começou a discutir a ausência de pessoas negras, a ausência de pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, etc. E é como você trouxe também, a diversidade, ela não é uma coisa só, ela é várias coisas, inclusive também interseccionalidade. Então, pensar mulheres, é sempre importante pensar mulheres e pensar mulheres negras também, pensar pessoas com deficiência, pensar pessoas negras com deficiência também, pessoas negras com deficiência LGBTQIA+, e assim por diante. Então, os desafios são muitos. A minha trajetória foi mais ou menos assim, conhecendo, conversando e articulando, e aproveitando esse contexto de aumento de demanda, né, pela diversidade que tem vindo do mercado, que tem vindo dos investidores, para impulsionar e pressionar cada vez mais a institucionalização disso dentro da empresa.
Obrigada, Arlane, super bacana. E quero deixar vocês todas, né, Arlane, Rebeca, Dani, por favor, se vocês querem complementar, eu estou jogando uma pergunta para cada uma, mas se tiver alguma coisa que vocês querem falar, abra um microfone, tá? É para ser uma conversa bem bacana. Minha cabeça está cheia de coisas aqui, assim, cada fala de vocês eu anoto muita coisa aqui para já construir as perguntas e tudo. Estou cheia de questões aqui, está sendo super bacana, né? E acho que agora, Arlane, de muitas coisas legais que você trouxe uma coisa que para mim é muito importante, né? Que é a questão de construção de cultura. Eu sempre falo, e às vezes eu falo, pode parecer até prepotente a gente dizer isso, mas a gente precisa, no ecossistema de inovação e de startups, de uma nova construção de cultura, né? A gente precisa, eu sempre falo, ver esse mundo de ponta cabeça, ou pelo menos de um outro ponto de vista qualquer que seja, né? E aí, Rebeca, eu queria ouvir um pouco de você, né? Você falou na tua apresentação inicial, né? Eu nasci, eu já me lembro de todos os lugares, tá? Nasci na Argentina, morei não sei aonde, estudei nos Estados Unidos, né? Então, assim, me conta um pouco se essas tuas experiências, né, em diferentes lugares, experimentando diferentes culturas, como é que ela te ajuda a ser uma empreendedora social melhor e a fazer investimentos em startups melhor, né? Eu já estou supondo que ajuda, talvez não, você pode me contradizer se não ajudar. Como é que é isso para você, Rebeca? Yeah, that's an amazing question because it's one of the topics that I like the most discussing regarding how we define diversity. Sometimes the discussion is based on very simplistic and monolithic approaches to people. So I represent all women, right? Or all Asian women, or I represent all mothers. And sometimes they say you're part of this team, this discussion because you represent that enormous segment of the population. And I think that's very limiting when it comes to describing the type of experiences that we all embody in one person. So for example, my best creative ideas and solutions come from mixing all of those perspectives, like you say. The fact that I have 3 cultures, the fact that I speak those languages, the fact that I am a mother and I have experience being an immigrant, and I've been in public schools and I've been in Ivy League schools. And so the combination of all of these perspectives and viewpoints is what makes me flexible, versatile, and creative in finding interesting trends and connections in seeing ideas or people. So that's in terms of my understanding of the future and future trends. But also it's a point of connection, because I always say, if you play dominoes, you have 2 tiles that you can connect with the next tile with the next domino chip, right? But if I'm a dice, I have 6 faces. And so then I can connect with many more people. If I have even more multiple faces, then I can always be the bridge between communities and tribes that don't normally connect with each other. And I found that to be a really important asset in understanding entrepreneurs, in connecting with them, in finding deal flow and pipeline in unusual places. And so I love advocating for diversity, not just from the perspective of what we represent or how we look like, but really what we have inside that sometimes is not obvious to the eye, right? It's more about perspectives, thinking styles, experiences, cultures that we may combine in very unique ways. Rebeca, muito obrigada. Eu adorei essa analogia com o dado, sabe? Da gente poder criar conexões com diferentes partes do que nós somos, né? E é sempre uma das coisas que, às vezes, quando as pessoas pedem para eu me apresentar, eu falo, eu sou uma pessoa tão estranha, eu tenho uma história que não é nada linear. Ela é toda cheia de coisas para cá, para lá, fiz isso, minha primeira faculdade foi engenharia, depois eu fui fazer filosofia, essas coisas assim, mas você mostrou de um jeito tão bacana isso, né? Que a gente, justamente é esse poder da gente de ter empatia, da gente abraçar as diferentes formas, as diferentes culturas, as diferentes coisas que a gente viveu e criar essas conexões. Isso é fundamental, porque é um mundo sempre de pessoas, né? Em qualquer analogia que se faça no nosso ecossistema, a gente vai estar sempre falando de pessoas.
Investidores investem em pessoas antes de tudo, né? Quando eles falam de startups, porque são as pessoas que realizam, né? E aí, até, Dani, eu quero pôr você no meio dessa jogada, e provavelmente essa é uma pergunta que eu vou jogar para vocês três, então podem ir pensando aí o que vocês querem falar, porque é um assunto para mim muito importante e que eu tenho uma série de dúvidas. Eu sempre falo que a alegria de ser moderadora de um painel é que eu posso explorar as minhas dúvidas com as painelistas maravilhosas com as quais eu converso, né? E eu queria falar um pouco sobre assim, o conceito de mérito, né? Muita gente, quando a gente fala, a gente precisa investir em diversidade, é importante que tenha isso, falam, não, eu invisto em mérito. Você quer acabar com a meritocracia, que absurdo isso. E aí o que eu entendo é que a gente precisa entender mérito de uma forma diferente, e não só o mérito óbvio. Então eu queria, Dani, começar com você, né? Você trabalha majoritariamente, né, na aceleradora na Bitumani com mulheres e mulheres que são mães, né? Quais são essas qualidades incríveis, né? Como é que a gente olha a qualidade e o mérito e a capacidade de realização dessas mulheres sem ser o óbvio? Você consegue me ajudar, Dani? Eu consigo. Quando eu... primeiro que a Bitumani já nasce, ela é um excelente exemplo do que acontece depois da maternidade. Quando ela nasce em mim, eu nunca questionei o mundo que eu vivia antes da maternidade. Eu nunca questionei. Parecia que eu estava num ratinho numa roda. Eu nunca olhei para fora. Para mim, eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, gastava meu dinheiro e era isso, né? O consumo e era isso. Quando uma criança vem para o mundo, eu falo, bom, peraí, esse mundo está muito ruim em vários aspectos. Como é que eu deixo ele melhor para o meu filho? E depois comecei a melhor para os outros filhos também, e isso vai crescendo, expandindo. Então, a primeira coisa que eu acho que a maternidade faz é esse olhar para fora. Você fala, uau, não é. Agora eu tenho uma outra pessoa que depende não só de mim, depende de tudo que está acontecendo no entorno. E o entorno está muito ruim. Então, eu acho que essa visão de causa justa, de propósito, que legado, do que eu vou deixar no mundo, isso vem muito forte com a maternidade. Se você pega isso e endereça para a agenda ESG, por exemplo, ESG, se você endereça isso hoje para impacto social, a maternidade ela é uma potência inesgotável. Me perguntaram assim, Dani, quando a mulher vira mãe, ela não se encaixa mais, né? Eu falei, não é que eu não me encaixo mais, não é uma estrelinha no quadradinho. Eu não caibo mais. Eu fiz um cérebro. Eu me expandi. Eu me derramei nas possibilidades. Então, eu não aceito mais uma série de coisas que eu aceitava antes. Então, eu sinto que essa maternidade que tem a ver, às vezes, com ter um filho, ou maternar, ou cuidar de uma criança, independente se você é mãe ou não é mãe, mas se você materna alguém, principalmente quando são crianças, né, você tem esse outro olhar. E a segunda coisa que eu passo a olhar, você cuidar de uma criança requer habilidades de soft, assim, muito importantes para a nova economia. É uma criatividade o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Primeiro que você tem que fazer o outro ser humano não morrer. Porque nos primeiros meses você tem que sobreviver. Isso aperta botões no seu cérebro que você vai usar isso em liderança de time, em conflitos, em adversidades. Você lida muito melhor com uma pandemia sendo mãe, eu tenho certeza, sabe? Porque você fala, tá, tudo bem, eu tô acostumada com coisas complexas, deixa eu entender. Então, eu acredito muito que quando você demite uma mulher logo depois que ela volta da licença maternidade, que pena, meu amigo, porque você perdeu a chance incrível de ter uma potência que você nem imagina qual é. Então, para terminar a fala, eu acho que negar a potência da maternidade é negar a própria vida, sabe? É negar que a gente fez chegar até aí, onde está sentado. Então, eu acho que é disso que eu vejo esse lugar de muita potência, depois que a gente vira mãe e nasce um bebê a cada 20 segundos no país. Então, a cada 10 mulheres, 7 ou são ou vão ser mães, né? Então, a gente está falando com mães, na maioria das vezes. Então, acho que esse é um bom recado para deixar aí. Muito legal, né? E a gente precisa construir aí uma possibilidade para que todas possam ser mãe de uma forma positiva, né? Que a gente sabe, acho que na tua primeira fala mesmo você falou, às vezes, o que é a realidade para uma mulher não é a realidade para outras, né? Depois eu vou te jogar nessa conversa, Lani, porque acho que ela é uma conversa muito importante, em especial quando a gente pensa, né? Não só para as mulheres negras, mas para os homens negros também. Mas antes de eu jogar para você, você vai pensando aí, eu queria fazer a mesma pergunta para a Rebeca. Rebeca, o que você vê como mérito de uma forma mais inclusiva e mais ampla? A gente precisa
ampliar o nosso conceito de mérito e para que lado, o que a gente pode considerar mais? This is such an important topic that oftentimes we don't address because we don't feel safe to bring our whole selves to our work, right? We usually, I'll tell you, when I was raising my first fund, Real Adventures, it was my first pregnancy, and I was 6 months pregnant, and I was traveling to 15 plus countries. And even when I was visibly pregnant, I hid it. I wore clothing and I wore jackets and scarves because I didn't feel like that part of me was appropriate at work. After my first experience, I changed my mind about this because I realized how motherhood really redefined who I was. And it was really an integral part of me, just like Danny mentioned. And so for the second pregnancy, I made it very clear. I was raising my second fund and everybody knew I was pregnant, I was having children. And to my surprise, it didn't matter. People didn't care that I was a mother. In fact, sometimes it was a point of contact and connection with people to be able to talk about parenthood and technologies and solutions that we need for the space of parent tech or mom tech, as some of the people in the industry call it. And so I think, we have to rethink this part of our lives as not something that is separate from work, but it's really something that contributes to our perspectives and diversity. Having partnership in marriage, I think, is the ultimate goal, right? That can integrate all of the aspects of our lives, including parenthood. Muito bacana. Eu estou aqui, assim, num dilema gigantesco, Arlani, porque eu quero que você responda a minha pergunta, mas eu também queria colocar aí meu último assunto, antes de eu pedir uma dica final para todas e fazer meu resumão, porque eu sou meio nerd, gente, eu faço resumão do painel no final. Eu queria que você me falasse rapidinho, eu vou guardar a pergunta de mérito para uma outra vez. Eu sei que você acabou de fazer um estudo que logo o Dínamo vai mandar, né? O Dínamo, para quem não conhece, que está organizando aqui essa arena, da qual eu sou uma das fundadoras, é um think tank de política pública, e o governo é um dos agentes importantes, né, Arlani? Então, assim, você consegue, em 2 minutinhos, contar para a gente, tem política pública de apoio ao empreendedorismo diverso no Brasil e no mundo? Excelente, Maria. Tem sim, nós fizemos um levantamento com algumas pesquisas, olhando alguns países, o Brasil, o Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, inclusive países africanos também, e a gente encontrou políticas públicas conectadas a incentivo financeiro e de crédito, por exemplo, a capacitação, formação e desenvolvimento, e aí não só de habilidades técnicas, mas também de habilidades comportamentais, de soft skills, e também iniciativas e políticas voltadas a investimento para mentoria, network, inserção dessas pessoas dentro do ecossistema de startups e de inovação, né? Isso prova, aliás, isso se conecta totalmente, Maria, com o que a gente vem conversando sobre essa noção de mérito que a gente tem. Nós não vivemos num mundo onde a gente tem condições perfeitas para todas as pessoas. Então, a esfera pública, quando atua em cima desses pontos, desses desafios específicos, fazendo investimento, impulsionando parcerias público-privadas, ela está garantindo, então, o acesso a determinadas oportunidades que determinados grupos não têm, impulsionando aí toda uma cadeia de valor para funcionar em prol da inclusão de mulheres e pessoas negras e assim por diante, né? Então, foi isso que a gente viu dentro de alguns casos, alguns cases que a gente encontrou. Aqui no Brasil, a gente tem alguns bastante interessantes que são pioneiros. No Canadá, a gente encontrou algumas políticas bastante robustas, que são projetos bem estruturados, com prazos, com grandes recursos alocados, com objetivos, com pilares bastante consolidados. E nós encontramos também algumas vezes, alguns países apenas mensurando o alcance que as suas políticas normais, digamos assim, o alcance que essas políticas teve para grupos minorizados, o impacto que essas políticas tiveram sobre grupos minorizados, mas não necessariamente essas políticas atuaram de forma intencional sobre esses desafios ou tiveram estratégias específicas para esses desafios, né?
Então, vale ressaltar que esse estudo que nós fizemos aqui na Dynamo, ele é um ponto de partida, né, para a gente abrir essa discussão. Então, a gente quer conhecer mais, a gente quer conhecer mais políticas públicas, a gente quer que pessoas contribuam com essa discussão, para a gente refletir sobre as boas práticas que a gente tem encontrado ao redor do mundo, sobre as boas práticas brasileiras, inclusive, para a gente entender o que a gente pode fazer de novo e o que a gente pode melhorar também naquilo que a gente vem fazendo. Super bacana, Arlane. E a gente fala disso, né? Por que a gente fala de política pública? Porque na hora que a gente fala que queremos transformar o mundo, precisamos de agentes diferentes atuando de forma coesa e em conjunto. E o governo é um desses agentes. Então, a gente faz do governo, a gente faz de empreendedores, de investidores, de muitos agentes conjuntos, olhando e tentando trabalhar cada um no seu âmbito. Está super bacana a nossa conversa, mas a gente está chegando muito no final, então eu queria que vocês assim, dessem muito rápido, vou dar 30 segundos para cada uma, ou para dar uma dica final, ou para fazer um convite final para as pessoas se envolverem mais com essa coisa de diversidade. Então a gente vai fazer a ordem Rebeca, Dani e Arlane. Fala, pode ser, Arlene, desculpa, Arlane, agora eu troquei tudo. Ih, pessoal, vocês veem que é assim, né? A gente faz e fica de boa com os nossos erros. Eu sou desse jeito. Vamos lá, Rebeca. So just summarize the points that I want to leave the panel with. Uma dica, na verdade, para as pessoas que querem se envolver mais com diversidade. Rebeca. Yes, absolutely. Well, two quick messages. I think diversity, true scalable diversity starts with self-love. You know, when all of us love every aspect of ourselves, when we accept who we are, you know, the different parts of us that make us who we are, we have multiple identities and we embrace all of them with our whole hearts. That's when we start accepting our diversity internally, and that translates into accepting other people's diversity. And the second thing is the role of men in all of this, and the role of those who are not in minority groups, and how they can effectively amplify our voices and make it easier for us to change the ecosystem, not just change our behavior and adaptation to the conditions of the context we live in. Perfeito. Dani, você. Um resumo, encontre uma comunidade, porque quando você faltar, né, alguém vai estar com energia quando você estiver baixa, então tem várias que funcionam super bem. A segunda coisa que eu gosto de pensar é desliguem o barulho. Às vezes a gente precisa pensar sem barulho, porque a gente escuta muitas pessoas ao mesmo tempo aqui, né, em cima da gente, a gente se confunde, às vezes a gente precisa parar e escutar, desligar esse barulho e focar naquilo que a gente acredita. Tem muita coisa que é muito importante. E a última é faça as pazes com o dinheiro, seja gentil com as pessoas e agressiva com os números. São os números que derrubam vocês, não são as pessoas. É deles, é ali que a gente perde. Então vamos olhar para eles com fortaleza, que eles são binários. Então eu acho que isso é bem relevante para nós. Muito legal. Arlane, e você agora? Sua dica, sua ideia. Claro. Muitos líderes com os quais eu trabalho, Maria, têm uma dúvida sobre se eles devem fazer ou não parte dessa jornada de diversidade. Quando a gente olha para dentro das organizações, por exemplo, a gente vê o grupo de gênero só composto de mulheres, o grupo de pessoas negras só composto de pessoas negras e assim por diante. Mas, na verdade, a pergunta não é se eles podem fazer, a questão é que eles devem fazer parte. As pessoas que estão sentadas nas cadeiras de decisão são fundamentais para fazer parte desse processo, porque sem elas, novas decisões não serão tomadas. As mesmas decisões continuarão sendo reproduzidas e o resultado vai ser essa estrutura que a gente já está vendo aí, que vive há muito tempo. Então, sim, o convite é para que todos vocês tomem o papel de agentes transformadores, de protagonistas nessa jornada de diversidade e inclusão, e não é uma questão de se a gente precisa de homens, de lideranças que já estão em posições de comando. Nós precisamos de vocês, é uma questão de imperialidade da demanda de diversidade no mundo das organizações, de inovação e das startups. Pessoal, foi super bacana. Vou contar para todo mundo com o que eu saio desse painel, que teve tantas ideias e sugestões.
né? Tanta coisa legal acontecendo, mas o que eu, Maria Rita, estou levando para casa com isso? A primeira coisa é que os números ainda são muito tristes. Não se enganem, porque a gente está falando muito sobre o assunto de diversidade, os números são terríveis, e aí a gente precisa ter uma atuação intencional para transformar esse número, e é uma atuação de todas as pessoas. A gente precisa encontrar dentro de cada um de nós todos esses pontos de contato para que a gente possa ter empatia, compreender, saber ouvir aquele que é diferente da gente para fazer uma construção que seja junto. Porque cada tipo de público, cada tipo de pessoa diversa tem uma necessidade e eu não posso projetar a minha solução na de todo mundo. É com isso que eu saio. Foi muito bacana, quero agradecer muito a Arlane, a Dani, a Rebeca, ao Gínamo e ao Casey por propiciar isso para a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, foi um prazer.